está hoje connosco o Padre José Manuel Pereira de Almeida. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa para nos falar destas temáticas da doutrina social da Igreja e hoje a doutrina social da Igreja como teologia moral. De que é que estamos a falar com esta formulação? É uma formulação particularmente recente na busca do seu estatuto próprio. Doutrina social da Igreja, que nem sequer teve sempre esta denominação, mas o ensino social da Igreja foi-se deslocando progressivamente, e eu diria clarissimamente a seguir ao Concílio Vaticano II, e é bom conversarmos destas coisas exatamente quando comemoramos os 50 anos do Concílio Vaticano II, na perspectiva teológica. É o número 41 da Solicitude Rei Socialis, de João Paulo II, que vem, digamos que, colocar essa clarificação de uma forma, em letra de forma, de uma forma clara. E a clarificação vem dizer-nos se a Igreja tem um partido político, se tem soluções técnicas, por exemplo, em causa está essa ambiguidade? E, sobretudo, que entretanto se chamava eventual terceira via. O texto é muito claro, diz: a doutrina social da Igreja não é uma terceira via entre capitalismo liberal e coletivismo marxista. Lembramos que não estamos... Eram os extremos. Exatamente. Não estamos numa situação particular da história e é sempre com atenção à historicidade que devemos de ler a doutrina social da Igreja. Nem sequer, continua o Papa João Paulo II, nem sequer uma possível alternativa a outras soluções menos radicalmente contrapostas. Ela constitui por si mesma uma categoria própria. Esta é uma tradução difícil do latim. A categoria própria. E o que é o por si mesmo uma categoria própria? É exatamente para dizer que não é fácil pô-la numa prateleira pré-existente. Mas depois o Papa, ao sublinhar que ela tem a finalidade que a sua finalidade principal é interpretar as realidades examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensino do Evangelho acerca da condição humana, da vocação sobre a terra e ao mesmo tempo transcendente da nossa existência, conclui dizendo: visa, pois, orientar o comportamento cristão. Ponto. Pertence, por conseguinte, não ao domínio da ideologia, aonde eventualmente ela se tinha encostado como ideologia católica nos inícios, nos debates ideológicos que, entretanto, existiam já à volta da questão operária em Leão XIII e depois em Pio IX, não ao domínio da ideologia, mas da teologia, e especialmente da teologia moral, que é exatamente a área da teologia que reflete sobre o agir humano na relação e no encontro com o outro. Portanto, é uma categoria que inspira comportamentos. Que inspira comportamentos e atitudes. Se os comportamentos são a exterioridade, as atitudes são aquilo que leva ao comportamento e para onde o comportamento aponta. Portanto, implica motivação e intencionalidade, o que é mais complexo. A doutrina social da Igreja aparece assim, mesmo com esta formulação um bocadinho estática. Noutros programas, lembro-me bem de terem acentuado essa ideia de que, apesar da denominação afligir um bocadinho os conceitos contemporâneos da doutrina social da Igreja, se calhar não é muito apetecível, é exatamente um filão de reflexão dinâmico, atento, capaz de se adequar, de mudar, e só na mudança é que ele é verdadeiro e fiel ao Evangelho. Sendo um património da Igreja, faz parte também da missão evangelizadora da Igreja? Naturalmente, porque a missão da Igreja é sempre e só, diria, anunciar o Evangelho. E em que é que isso compromete mulheres e homens da Igreja? No conhecimento, por exemplo, da doutrina social da Igreja, é bom não fazer a distinção, por isso até se calhar o termo doutrina associa a outras coisas da Igreja. Ou seja, no centro da fé cristã não está uma doutrina, está uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. E a fé diz exatamente a relação pessoal entre cada um de nós e Jesus, e esse cada um de nós é nós, Igreja, que somos. A Igreja é, como Igreja,
que vivemos a fé. E como igreja que anunciamos o Evangelho, com uma fé encarnada, ou seja, se o Evangelho é anunciado nas nuvens, se é anunciado sem os pés na terra, se é anunciado sem a capacidade de transformar a realidade, mesmo que seja só, e isso bastaria, fermento na massa, não é verdadeiramente uma boa notícia, não é uma boa nova. E nesse anúncio, o texto também diz, o texto que citou o Padre Manuel Pereira de Almeida... Eu citei a parte final do número, o número é muito extenso. Da solicitude do Rei Social, o número 41, Exatamente. Não é? E é já após essa citação que se diz que é mais importante o anúncio do que a denúncia. É verdade, mas a denúncia continua a ser importante, ou seja... Há uma reflexão particularmente oportuna nestes tempos difíceis, que é que não podemos ser cães mudos, sentinelas adormecidas diante do mundo e das injustiças. Mas o anúncio da justiça e a construção da justiça é mais importante do que o mero anúncio das injustiças. Mas não podemos calar as injustiças. E nos tempos atuais... Nos tempos atuais temos que há muita estar injustiça para denunciar. Muito atentos a todas as circunstâncias e, sobretudo, tomar sempre o lugar e estar sempre ao lado daqueles que sofrem e são marginalizados e são os pobres ou os excluídos. Como conjugar? E são duas frases presentes neste número. Como conjugar essas duas afirmações? A Igreja não tem soluções técnicas, mas a Igreja tem uma palavra a dizer sobre estes temas sociais. Também é uma citação que já vem na continuidade. De facto, a palavra que a Igreja tem a dizer... é por ser, na feliz expressão da Popular Progressio 13, de Paulo VI, uma perita em humanidade. Usou-se muito, mesmo na visita de Paulo VI às Nações Unidas, é por causa de um certo saber que a Igreja transporta na sua existência de séculos, que ela, e por causa do Evangelho, que ela não pode não deixar de ter uma palavra a dizer. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, diz que a reflexão em relação aos problemas mais urgentes, número 46 da Gaudium et Spes, deve ser feita à luz do Evangelho e da experiência humana. Quer uma não apenas fonte, uma das partes. Quer uma fonte, à luz do Evangelho, quer a experiência humana, tornam-na capaz de dizer uma palavra que não seja técnica, e, sobretudo, a solução, mas que ajude a caminhar com outros crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, na busca destas soluções que, de facto, às vezes são particularmente urgentes e são sempre relevantes. Propondo essa palavra, essas pistas de solução, a Igreja está a evangelizar? Estas pistas de não solução, estas pistas de caminho, não é? A Igreja não faz outra coisa senão evangelizar. A Igreja anuncia o Evangelho exatamente na busca, dando as mãos aos outros, às outras pessoas, homens e mulheres de boa vontade, na expressão de João 23, a partir da encíclica que agora também faz 50 anos, da Pacem in Terris, exatamente porque acreditamos que antes de nós dizermos uma palavra à Igreja, já o Espírito Santo inspirou os corações humanos na busca de uma vida também ela mais humana, mais fraterna, no mundo em que vivemos. Acredito que uma afirmação que está neste número, solicitude de Reis Sociais número 41, pode ser particularmente interessante, enfim, uma forma simpática de dizer para os dias de hoje, que os problemas sociais não se podem reduzir a problemas técnicos. Aquilo que nós enfrentamos nos dias de hoje, problemas de equilíbrio financeiro, por exemplo, que afetam depois a sociedade, têm consequência na sociedade, são resolvidos, na sua opinião, a partir desses dados técnicos, sem olhar os sujeitos? Nem na minha opinião, hoje nem na opinião de ninguém, não é? Mas quando a encíclica foi escrita, ela sim era muito arrojada, porque era na altura em que, exceto honrosas exceções, da banda da economia, ouvíamos sempre dizer que a economia tem as suas leis, a sua autonomia, e tem, mas
a reflexão ética não pode ser justaposta ou pressuposta, tem que estar intimamente ligada a todas as questões das relações económicas. Todas as relações económicas são relações humanas. E as relações humanas têm um componente ético fundamental. E é esse componente que nós vamos apresentando aqui em cada semana, nesta rubrica sobre a doutrina social da Igreja. Pastor Manuel Pereira de Almeida, muito obrigado. Muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias, onde apresentamos temáticas da doutrina social da Igreja.